E a Polícia Federal e a Polícia Legislativa do Senado prenderam hoje o empresário Júlio Farias, no Amapá. No mês passado, o senador Randolph Rodrigues acionou autoridades contra Farias após, segundo ele, ter sido alvo de ameaças de agressão feitas nas redes sociais. A juíza federal Poliana Martins Alves, da Vara Criminal de Brasília, expediu um mandado de busca e apreensão no âmbito de um inquérito aberto pela Polícia Legislativa. Segundo as investigações, foram encontradas 10 armas e mais de 3.000 munições na casa do empresário. Farias foi preso em flagrante pela PF por causa de um silenciador para fuzil que teria sido comprado ilegalmente. E para começar nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, começo dando as boas-vindas ao nosso convidado, Silvio Navarro, que comanda o Estúdio Oeste. Seja bem-vindo, Silvio. Boa tarde, Paula. Boa tarde aqui o meu irmão Augusto Nunes, o craque Guilherme Fiuza, a querida Ana Paula Henkel e, sobretudo, a essa audiência massacrante do Oeste Sem Filtro, seguramente o principal programa de análises políticas do país hoje em dia. Paula, eu ouvia você repassando as informações, né, lendo aqui a nota e pensei, está muito perto o dia, se é que ele já não está acontecendo, em que será oficializada e normalizada a seguinte redação: ele foi preso a pedido do procurador extraoficial da República, Randolph Rodrigues. Ele já se autoproclamou procurador-geral da República, porque tem uma linha direta com o Supremo Tribunal Federal, sobretudo na figura do ministro Alexandre de Moraes, que preside aí esse inquérito perpétuo que é uma verdadeira caçada, né, aos conservadores, e que o próprio ministro já disse que ainda tem muita gente para prender, muita multa para aplicar, ou seja, vai continuar. E o que é a rede? O que é o partido do Randolph? Os seus funcionários? São acessórios desse esquema, são acessórios do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A figura do Procurador-Geral da República, a figura do Ministério Público já foi extinta, a exemplo do que acontece com o Congresso Nacional. É isso o que a gente está vendo. A gente não sabe quem telefona para quem, mas a gente sabe sim que a rede hoje é especialista em judicializar a política brasileira. Agora eu quero dar uma boa noite à Ana Paula Henkel. Ana, o Randolph virou uma espécie aí de ajudante de xerife, né? Que é bom lembrar para quem está nos assistindo. Pede prisão de algumas pessoas, pede busca e apreensão na casa de empresários. Na semana passada, nós comentamos aqui no programa Oeste Sem Filtro, o ministro Alexandre de Moraes exigiu explicações em 48 horas do ministro da Justiça, do governador do Distrito Federal, atendendo aí a mais um pedido de Randolph Rodrigues. O Randolph Rodrigues, boa noite, Silvio Navarro, nosso querido Silvio, boa noite, mestre Augusto Nunes, Fiuza, Paula, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Estúdio cheio hoje, né? Assim que é bom. O Randolph tem um escritório praticamente dentro do STF, né? O puxadinho do gabinete dele é dentro do STF. O inacreditável sistema que vivemos hoje no Brasil, de um poder interferindo no outro, é bizarro, né? Opiniões que não são pedidas de alguns senadores e que não é da premissa de senadores darem essas opiniões, e, no entanto, tudo continua seguindo da mesma maneira. O Congresso não fala, não vem botar um freio nisso tudo, né? O STF, com o apoio de alguns parlamentares, ele vem sendo alimentado, esse monstrengo jurídico vem sendo alimentado de uma forma perigosíssima, né? A pergunta que fica é se em 2023 o Congresso vai ter realmente uma voz ativa e institucional, porque além daqueles que ficam de joelhos para o poder supremo, hoje, do Supremo Tribunal Federal, né, um poder ativista perigoso, ainda temos essas figuras como Randolph Rodrigues que atrapalham toda a harmonia entre os poderes. Então, esse grande questionamento, né, muita gente fala, mas o Congresso, o novo Congresso eleito, agora é centro-direita, né, as reformas importantes vão caminhar, votações importantes vão caminhar, mas
A questão é, membros do parlamento, como Randolfo Rodrigues, eles adoram o ativismo do Supremo Tribunal Federal e eles vão continuar alimentando esse ativismo para que o Supremo, de volta, entre de maneira ativista e preocupante, atando as mãos ali daqueles congressistas que, porventura, queiram cometer o crime horrendo de falar, de questionar. Ora, quantos hoje estão sem redes sociais? Quantos estão sem redes sociais, impossibilitados de fazer aquilo que eles foram eleitos para fazer? Questionar. É um horizonte perigoso com essa interferência do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, com esse puxadinho ativista de senadores como o Randolfo Rodrigues. Boa noite, Guilherme Fiuza. O senador Randolfo pediu, o empresário foi preso aí por ameaças nas redes sociais. Ele pediu com jeitinho, né, Paula? Aí ele consegue. Boa noite, Paula Leal, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes e o craque Silvio Navarro. Vou fazer aqui o meu lobby, né? Eu gostaria, torço pelo Silvio Navarro, titular do nosso programa como quinto elemento. Né? Tá feito o lobby aqui. E boa noite a todos. Bem, eles pintam o set, pintam e bordam, né? Eles quem? Randolph, STF e os outros aí que resolveram tomar o poder no Brasil no grito. Então nós vimos o grande ensaio disso naquela CPI, naquela famigerada CPI, em que o Randolph era a figura de proa ali, sempre bem na foto do Jornal Nacional. As pessoas perguntam, mas por que você está falando tanto do Jornal Nacional? Eu falo tanto do Jornal Nacional porque o Jornal Nacional pediu isso. Ele desistiu de ser um jornal de notícias e ele passou a ser o avalista desse tipo de performance, que não tem graça, porque são performances com consequências sérias. Então, o Randolfo Rodrigues é o rei do Jornal Nacional. Vocês já viram o Randolfo Rodrigues mal na foto do Jornal Nacional? Eu nunca vi. Então, é um ensaio, né? É uma orquestra. Horrível, né? Desafinada, mas ensaiadinha. Então, naquela CPI, evidentemente, foi mais uma vez em que se viu esta ação, esta concertação. Né? O Randolfo queria prender todo mundo. Eu não sei qual é a do Randolph pessoalmente, mas ele deve ser um tanto sádico. Ele quer prender todo mundo. Ele tem uma propensão autoritária dentro dele que é um negócio impressionante, um psicanalista poderia avaliar. Nós víamos, né, ele nas sessões da CPI, ali inquieto, né, alvoroçado, né, sempre ali exaltado, querendo, apontando. E a CPI, a gente sabe a arapuca que foi. A gente sabe a vergonha que foi essa CPI. Não tem meios tons aí. Era um cerco a médicos sérios, era uma exaltação a médicos que não eram sérios, com Renan Calheiros e Omar Aziz. E tudo que saía, toda a proposição que saía... Eles tentaram incriminar o presidente da República por charlatanismo, sendo que eles levavam lá médicas cantoras, etc. E essas coisas batiam no Supremo e sempre seguiam adiante. Então, com esse ensaio aí, Paula, o Brasil está brincando com a ideia de virar uma Nicarágua, porque é esse o ensaio do Randolph. Alguém falou mal dele na rede social e ele tem essa propensão, ele é vingativo, ele é rancoroso e ele está... Ele é uma célula de um esquema muito azeitado. Você não tem dúvida que sai no Jornal Nacional uma grande operação contra o mal, capitaneada pelo príncipe Randolfo Rodrigues, né? Que você não pode, sobre quem você não pode falar, que nem na Nicarágua. Eles estão formando essa junta aí, essa junta essa junta governante, que está prescindindo, como já falaram aí, do Ministério Público, o que é o fim da democracia, né? Diligências desse tipo, ações que não requerem o devido processo legal, não requerem o Ministério Público, então você rasga a Constituição, é a junta lá do
do TSE com o STF, com o Randolph, com a Rede, com o Renan Calheiros e com o Jornal Nacional. Então, você rasga a fantasia, coloca assume que essa é a junta governante, que o direito é o que der na telha dessa turma aí, e é claro que isso acaba em violência, né? Eu acho que a sociedade está sendo transigente com isso. Né? Alguns falam, né? Para a gente saber o absurdo, basta ver a manifestação de alguns que não perderam a coragem e que falam: isso é absurdo, isso é ilegal, isso é fora das quatro linhas, isso desfaz o sistema institucional. Mas eu não sei, a inércia da coletividade está empurrando isso aí junto com essa eleição fedorenta, e isso vai acabar em violência se não houver uma correção por parte das próprias instituições. E logo mais nós vamos conversar com Carlos Capelletti, ele que é prefeito de Itapurá, no Mato Grosso, e foi afastado do cargo a mando do ministro Alexandre de Moraes. Fique com a gente, é logo mais. Agora sim, boa noite, Augusto Nunes, casa cheia hoje? Casa cheia. O Silvio Navarro, aliás, ele tem um convite permanente para se integrar aqui como titular, se integrar ao programa, ele sabe disso. Eu vou ficar vaidoso. É isso aí. Eu estou aderindo à campanha também. Vou ficar vaidoso. Bom, boa noite, Paula, boa noite, meu irmão Silvio, meu irmão Guilherme, boa noite, minha querida parceira Ana Paula, boa noite a você que nos acompanha. Eu escrevi na Revista Oeste um curto perfil não autorizado do Randolph, e ali eu conto que o nome dele é uma homenagem ao que as crianças do meu tempo aí, nas matinês de Taquaritinga, viam um artista e chamavam o cara de Randolph Scott, o americano, né? Randolph. O pai do Randolph teve a péssima ideia, para o original, de batizar o filho com o nome de Randolph em homenagem ao ator. As diferenças, né, podem ser resumidas em duas. A voz. O Randolph tinha voz de tenor. Esse aí, o Randolph, tem voz de castrato. O Randolph era o mocinho. Esse aí é o amigo do bandido, desde que virou capinha honorário do Supremo. Então é o seguinte, há 3 anos, o Randolph criticava asperamente aí o inquérito do fim do mundo, dizendo que era uma coisa absolutamente inconstitucional, até descobrir que ele podia virar ajudante de bandido, né, prendendo inocentes. E é o que ele fica fazendo. O Amapá precisa ter um pouco de dó do Brasil, os eleitores que votaram no Randolph, porque a gente já teve de suportar, graças ao eleitorado que tem no Amapá, o José Sarney. Aí sai o Sarney e você, antes de poder suspirar de alívio, tem que encarar um Randolph. Eu espero que na próxima eleição ele seja atirado à lata de lixo da história, que tem um lugar reservado a ele há muito tempo.